Olá, jovem! Hoje é dia de mais uma coleção Clássica Marvel, Quarteto Fantástico. Da coleção Clássica Marvel, volume 18, e do Quarteto Fantástico é o volume 3. Mas antes de fazermos a resenha, eu peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal e acionar o sininho para receber todas as notificações aqui do Geobiografia. Vamos para a resenha. Coleção Clássica Marvel, Quarteto Fantástico. Ameaça na Lua, a grande epopeia Marvel. Bom, continuando essa coleção aqui, que já está no número 18, e é o terceiro volume com o Quarteto Fantástico já. Essa coleção aqui, ela está reunindo aqui as edições 11 a 15 da revista Fantastic Four, produzida lá nas décadas de 60, né, de 11 a 15. Essa revista aqui, então, ela é escrita por... A gente tem aqui sempre o expediente, né, muito bem colocado aqui no comecinho. Tem roteiro do Stan Lee, desenhos do Jack Kirby e arte final de Dick Ayers e do Steve Ditko. Olha só que interessante. Trabalho aí da edição do Leandro Luiz Del Manto, né, com toda a equipe. O Leandro sempre coloca aqui um texto muito interessante no começo, né, uma introdução das épocas antigas, né, de quando a gente comprava as revistas na banca, da Editora Abril, da Ebal, da Block... De todas as editoras antigas, ele faz um resgate aqui dessas publicações, né? Uns textos muito interessantes do Leandro. E aí a gente vai para a primeira edição aqui, que é de fevereiro de 61, com capa do Jack Kirby. E a gente tem aqui uma história bônus no começo, que é uma visita com o Quarteto Fantástico. Então o Quarteto Fantástico chega lá no prédio, no edifício Baxter, aí tem o carteiro lá, o William Lupkin, que no cinema foi feito lá pelo Stan Lee. Aí Susan Richards abre a porta do elevador com esse sinal aqui luminoso. E aí o Reed sempre está tentando um soro, né, para que o Coisa volte a ser o Ben Green. E aqui ele consegue isso, eles ficam bem famosos, aproveitam e fazem recapitulam a origem do Quarteto Fantástico aqui. Mas depois disso ele volta a ser o Coisa. Não funciona, é sempre temporário, né? Isso aqui é uma coisa comum aqui nas histórias do Quarteto Fantástico do começo. E aí tem uma história aqui com o Homem Impossível. Tem esse personagem aqui que é tipo o Mxyzptlk da Marvel, né? Um cara que pode fazer tudo, que vem de outra dimensão. Ele sempre tem que sair com uma ideia muito criativa dessas histórias, né? Porque senão você fica meio sem saída. Mas sempre tem uma saída criativa das histórias. Aqui tem um encontro com o Hulk. Isso é uma coisa interessante, porque os encontros na DC, a maioria dos personagens não faziam parte do mesmo universo. E a Marvel inovou, tá todo mundo junto ali, ó, tá todo mundo vivendo nesse mundo, tal. Isso depois foi desaguar lá na Crise das Infinitas Terras na DC, mais de 20 anos depois, né? Então a Marvel inovou nesse sentido nessa época, que todos os personagens viviam no mesmo universo. O quarteto está chegando no edifício Baxter e o Coisa é confundido com o Hulk, né? E aí tem um embate com o exército, aquela coisa, desculpa, não era bem isso e não sei o que, e aí chamam o quarteto para ajudá-los lá, porque o Hulk está destruindo alguns lugares e o exército precisa descobrir, mas na verdade tem outra pessoa por trás, né? Aquela coisa de sempre do engano com relação ao Hulk. E aí no final aqui, ó, o Bruce Banner se transforma no Hulk. Tem essa máquina aqui na qual ele se transforma, né, que é uma das coisas que existia nessa época. Interessante que eles tentam sempre explicar tudo, né, na medida do possível. E não dá para explicar tudo também, né? Mas aí tem um túnel aqui que o cara usava, né, para fazer as coisas que ele fazia e botar a culpa no Hulk e tudo mais. E aí tem o confronto do Hulk com o Coisa. Esses confrontos do Hulk com o Coisa viraram clássicos da Marvel, tem vários, né? O mais famoso é um que é escrito pelo Jim Starlin, desenhado pelo Bernie Wrightson, e foi lançado na Graphic Marvel, quando tinha a Graphic Marvel da Editora Abril, nunca mais foi relançado. Era uma daquelas edições que a Panini podia relançar, viu? Essa do Hulk e o Coisa lá era muito engraçada, a história, muito interessante. É uma diversão, e fora os desenhos que eram magníficos. E aí tem depois todo o desfecho da história. Aí a estreia, sempre tem uns textos aqui que são traduzidos do italiano, né? Que são os editores lá da Itália, que essa coleção tem origem italiana, né?
a Panini geralmente busca fazer as edições das edições italianas. Nessa história aqui a gente tem a arte final do Steve Ditko, em cima do Jack Kirby, hein? Olha só que dupla. E a estreia do Fantasma Vermelho, que era, por que vermelho? Né? Porque aquela coisa do comunismo, da União Soviética, na época, na União Soviética. Então ele quer conquistar a Lua antes dos Estados Unidos. Lembrando que nós estamos aqui em 61, então o homem não tinha chegado à Lua ainda. Né? Durante a Guerra Fria, o homem só foi chegar à Lua em 69. Estava realmente esse embate entre a União Soviética e os Estados Unidos de quem chegava na Lua primeiro. E nós sabemos hoje que foi os Estados Unidos que conseguiu. Né? Na época ainda tinha esse embate. E aí tem o Fantasma Vermelho, que ele tem esses macacos aqui, né? Esses símios aqui, que não é um gorila, um orangotango, um babuíno, se eu não me engano. E eles estão... E ele faz esse grupo aí para ir para a Lua. E aí aparece um outro personagem muito recorrente das histórias do Quarteto Fantástico, que é o Vigia. O Vigia aparece aqui e vai ter um papel preponderante nas edições 50, na edição 50 dessa série, né? Que vai chegar lá pelo finalzinho. Quando tiver no finalzinho dessa primeira fase aqui no Brasil, que dura 60 números, vai estar chegando. Na outra história, do número 14, a gente tem aí o Namor, né? O Príncipe Submarino voltando. Então o Quarteto Fantástico está voltando de uma viagem aqui, está voltando lá do enfrentamento, né, lá com o Fantasma Vermelho. E cara, assim, a Sue Richards aqui dá dó, né, da personagem. Né? É uma personagem sensacional que ficou anos sendo relegada em um segundo papel, só com o John Byrne que ela foi ter uma relevância, né? E olha essa cena aqui, ó. Ela fala que acha melhor fazer uma faxina. E o Reed Richards fala assim, desde que faça isso em silêncio. Pô, tá de brincadeira, Reed Richards. E aí o que acontece? Depois ela vai lá e fica com saudades do namoro e vai olhar o namoro e tal. E aí ele fica com ciúminho. Também, né, meu amigo? Olha a sua atitude aí. E volta um personagem que todo mundo pensou que tinha morrido, né? Que é o Mestre dos Bonecos. Mas ele volta aqui e vai fazer uma artimanha para botar o Namor e o Quarteto Fantástico novamente brigando aí entre os dois para ter um pouco de ação na edição. Depois a gente vai para mais uma edição com uma estreia, que é o Quarteto Fantástico 15, que tem o Pensador Louco com o Android. O Android dele, que hoje é um clássico, né, dos quadrinhos do Quarteto Fantástico e da Marvel. Mas aqui ele está estreando o Pensador Louco, é um cara que calcula tudo e não sei o quê. Inclusive tem um personagem do Alan Moore, esqueci o nome, mas é o cara que tem 2 cérebros, né? Que ele sempre faz uns planos lá mirabolantes, sempre parecem geniais e sempre acabam dando errado, né? É uma sátira desses super vilões inteligentes, né? Então o Pensador Louco é um desses aí que calcula, faz todos os cálculos, os planos infalíveis e nunca dá certo. É um cebolinha aí do Quarteto Fantástico. Temos umas páginas de pin-ups aqui do Jack Kirby, sempre desenhos muito interessantes. Né? Aqui tem a questão do fã-clube, dos fã-clubes que tinham na época, né? Então o pessoal se inscrevia. É uma coisa que hoje é impensável, né? As pessoas botavam endereço nas correspondências. Nas histórias em quadrinhos. Você tinha o endereço da galera, as pessoas mandavam cartas. Hoje em dia você não vai fazer isso nunca, né? Expor seus dados, tem tudo uma questão de lei de geral de proteção de dados, né? Em função da difusão da informação. Enfim, próxima edição aí vai ter o Homem-Aranha enfrentando o Sexteto Sinistro. Então por hoje é só, gostaria de agradecer quem viu este vídeo e gostaria de pedir para você, se possível, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos que gostam aí do Quarteto Fantástico, se inscreva no canal e, se você quiser, acione o sininho para receber as notificações das novidades aqui do Gibiografia. Um grande abraço e até a próxima!